Fala, Fera, e aí, tudo certinho? Vamos começar a nossa aulinha de revisão, certo? É um vídeo só pra gente revisar tudo que a gente viu na aula 14. Bem rapidinho, eu só quero passar para alguns pontos importantes. Os pontos que a galera mais teve dúvidas, certo? Então, vamos lá. Vou dar uma apanhada geral de tudo, mas vou dar mais atenção onde a galera ficou com mais dúvida. Cara, esse iniciozinho aí, o que a galera teve mais dúvida é sobre o nome da lente. Vamos só relembrar rapidamente. Lembra que lente esférica ela é de dois tipos, borda fina ou borda grossa, certo? E como a gente trabalha com o índice de refração da lente sendo maior do que o índice de refração do ar, que é o meio onde ela está incluso, aí lembra que borda fina ela é justamente uma lente convergente e borda grossa ela é justamente a lente divergente, certo? Isso aí na maioria dos casos que a gente estuda, 99% das questões vai ser isso que eu acabei de te falar. As de bordas finas, elas terminam com o nome convexo, certo? Terminam com o nome convexo. E borda grossa termina com o nome côncavo. Mas lembra que a de borda fina tem um comportamento semelhante a um espelho côncavo, certo? Côncavo. Enquanto que a de borda grossa tem um comportamento semelhante a um espelho convexo, certo? Convexo. É praticamente igual, certo? É praticamente igual. Só que lembra que a diferença entre espelhos e lentes é que nas lentes a luz passa por dentro da lente, certo? E nos espelhos a luz bate no espelho e volta, certo? Então lembra disso, tem essa grande diferença. Então, ó, vamos relembrar rapidamente. As lentes de bordas finas são as lentes convergentes que se assemelham ao comportamento do espelho côncavo, mas o seu nome termina em convexo. E as de bordas grossas, elas são divergentes, ou seja, tem um comportamento semelhante a um espelho convexo, mas seu nome termina em côncavo, certo? Lembra disso. E lembra que a luz nas lentes, ela passa por dentro da lente, e como a lente é convergente, ela tem por tendência a convergir a luz para o foco, certo? Quando a luz vem paralela ao eixo principal, ela converge para o foco, certo? Independente do nome da lente, se é biconvexa, plano convexa, se é côncavo convexa. Se ela for convergente, ela vai tentar convergir a luz para o foco, certo? Quando a luz vem paralela ao eixo principal, certo? Beleza. E na convexa, a luz vem, bate na lente e ela é divergida para longe do foco, independente do tipo da lente divergente. Se for divergente, ela diverge para longe do foco. Esse desenho que eu acabei de fazer está muito mais bem feito aqui, ó. Beleza? Olha para cá, olha para a tela, fera. Olha para a tela. Aí tu lembra que o certo é, como a gente vai dar um nome à lente, o certo é analisar a face esquerda e depois analisar a face direita, certo? A face esquerda, ó, a face esquerda, a luz vem pelo lado esquerdo, certo? E aí ela experimenta uma face convexa. Se a luz vem pelo lado direito, ela experimenta uma face convexa também. Então ela é biconvexa. Aqui, ó, plano, convexa. Aqui, ó, côncavo, convexa. Não existe a lente convexo côncavo, certo? Para a borda fina. Se for convexo côncavo, aí a gente sabe que ela é do tipo divergente, beleza? O nome se lê da esquerda para a direita. A face esquerda, depois a face direita. Um aluno perguntou isso. Eu estou explicando para quem tiver dúvida também, beleza? Lembra que a função do espelho côncavo era aumentar a imagem, então a função principal das lentes convergentes também é aumentar a imagem. Ou então convergir a luz para o foco, bem como o espelho côncavo fazia, certo? Quando a gente vai para as bordas grossas, são as divergentes, ela tem o mesmo comportamento do espelho convexo, ou seja, qual era a única função e a principal função, principal e única função do espelho convexo? Era aumentar o campo de visão diminuindo a imagem. A lente divergente, a mesma coisa. Beleza, fera? Lembra disso. E lembra que a lente convergente, se o raio de luz vem paralelo, é para cá. Se ele vem paralelo ao eixo principal, ele converge para o foco, certo? E lembra que o fenômeno que explica as lentes, ou seja, o fenômeno que acontece aqui dentro, é o fenômeno da refração. Tranquilo, fera? Então, ó, vamos para a próxima parte do vídeo. Fera, nessa etapa do vídeo, bem rapidinho, eu só quero relembrar com vocês os pontos importantes que uma lente tem, certo? E, cara, deixa eu só te falar uma coisinha que alguns alunos perguntaram. Professor, se a lente for bicôncava, biconvexa, côncavo-convexa, enfim, os alunos perguntaram muito isso. E perguntaram assim, o foco vai ser diferente de um lado da lente e do outro lado, porque um é isso. Cara, isso só é importante se tu fosse aplicar a equação dos fabricantes da lente. Como a gente não aplica ela, como ela não é tão importante para a gente não se preocupa com isso. Mas os focos dos dois lados da lente é o mesmo, certo? Só vão ser diferentes se a gente for aplicar a equação dos fabricantes de lentes, beleza? Tranquilo. Vamos só relembrar aqui rapidamente. Eu vou só prolongar isso aqui para a gente poder ter mais área de desenho. Lembra que os pontos são, esse aqui é o ponto O, esse aqui e esse aqui são os pontos F,
certo? Estou melhorando porque a imagem está um pouquinho turva, né? E tem o ponto aqui que a gente chama de ponto A, beleza? Ponto A, ponto A. Vamos nomear cada um desses? Esse ponto aqui, ó, a gente chama de centro óptico, né? Centro óptico, beleza? Isso aqui é a distância focal, certo? A distância focal ou foco, certo? Tanto faz. E esse Azinho daqui, ó, vou tentar a linha. Esse Azinho daqui são os pontos antiprincipais. Lembra que existe uma semelhança gigantesca com espelhos esféricos, né? Esse ponto antiprincipal é a mesma coisa do centro de curvatura, certo? Esse ponto FO é a mesma coisa do foco, certo? E esse ponto O aqui é a mesma coisa do vértice, certo? Do vértice no espelho, nos espelhos esféricos. É a mesma coisa, certo? Então tu escolhe como tu quer chamar, beleza? Tanto faz. E lembra que a gente chama esse lado esquerdo aqui de objeto e esse lado aqui direito de imagem. Mas aí, ó, tanto faz, certo? Porque eu posso trocar os lados. Eu posso colocar o objeto na direita e a imagem vai aparecer na esquerda. E aí por aí vai, certo? Ó, vamos embora, vamos falar agora das equações e das formações de imagens. Fera, falando aqui das equações, ó, essas aqui são as equações que eu vou utilizar, né, para as lentes, que são praticamente as mesmas equações que eu uso para os espelhos esféricos, com a diferenciação dessas duas daqui. Lembra comigo, essa primeira equação aqui a gente chama de, essa primeira equação, a gente chama ela de equação dos fabricantes de lentes. Elas são utilizadas para que o fabricante, conhecendo o grau da pessoa, ele fabrica a lente. Ou então, a gente conhecendo a lente, a gente calcula qual é o grau da pessoa, certo? Só caso de curiosidade, os médicos, quando eles vão fazer a medição do grau do olho da gente, eles utilizam basicamente esse lado da equação daqui, para poder descobrir qual é o grau da gente, certo? Enquanto que os oculistas, eles, com o grau da gente, que o médico achou que é esse lado da equação, eles acham qual é a lente da gente. Eles fabricam a lente da gente, certo? Aí dessa equação 1, ela não é importante para a gente aplicar no vestibular da gente. Lógico, se você souber, ótimo, vai que em algum momento no vestibular muito particular, então até no SSA2, caia, a gente sabe aplicar. Mas para o Enem, eu creio que não seja uma preocupação, certo? Eu creio não, eu tenho certeza que não é uma preocupação. Aí dela a gente tira uma coisa que de fato é importante para o Enem, de fato é importante para os vestibulares em geral, que é justamente o cálculo do grau, o cálculo da vergência, o cálculo da convergência. É tudo a mesma coisa, certo? São sinônimos. Vergência, convergência e grau. É tudo a mesma coisa, certo? São sinônimos. E o cálculo é isso aqui, ó. Conhecendo o foco da lente, tu acha qual é o grau, que é esse C daí, certo? Ou conhecendo o grau da lente, que é o C, tu acha quanto equivale F, que é o foco da lente. Tranquilo, fera, é basicamente isso, certo? É basicamente isso. Lembrando que quando a lente é do tipo convergente, o seu foco ele é positivo, então o grau, que é o C, também vai ser positivo. Se a lente é do tipo divergente, lembra que o foco vai ser negativo, consequentemente o grau também vai ser negativo. Beleza, fera? E ó, uma coisa no fabricante das lentes R1 e R2 é justamente o ponto antiprincipal das lentes, ou o raio de curvatura das lentes, que é o dobro do foco, ok? Aí por isso que quando a gente vai fabricar uma lente, ela é tipo, sei lá, biconvexa, ou então biconvergente, se for do tipo biconvergente, não, né? Côncava, se for do tipo divergente, certo? Aí essas lentes, elas têm raios de curvaturas diferentes, certo? Quando a gente vai fabricar essa lente. E por isso que é importante a gente conhecer os raios de curvatura delas para colocar aqui, beleza? E só um fator que se a lente for do tipo... se uma face da lente for do tipo convexa, esse raio de curvatura R1, ele é positivo. Se o outro lado da lente for do tipo côncavo, desse formato aqui, por exemplo, então quer dizer que esse raio de curvatura 2, ele vai ser negativo, beleza? Então, se a face é convexa, a gente tem que o raio é positivo, e se a face é côncava, a gente tem que o raio é negativo, certo? Isso aí não é importante, porque essa equação não é tão importante, mas vale a pena citar, tranquilo? E as equações que a gente usa em geral são as mesmas, né? O fudido dido aqui, que a gente pode escrever F, DI mais DO é igual a DI vezes DO, certo? DI vezes DO. A gente também tem que o foco ele é a metade do raio de curvatura, é a metade do ponto antiprincipal, certo? Tanto faz. E as equações do aumento, beleza? E por favor, fera, lembra dos sinais, Os sinais são os mesmos, certo? E olha para cá. Lente convergente, foco positivo, lente divergente, foco negativo, certo? Lembra disso, por favor, fera. E os sinais, são as mesmas coisinhas, os sinais, tranquilo? Não erra isso não, por favor, certo? Teve dúvida, fala com a gente. E uma pincelada muito por cima da formação de imagens, cara, eu vou fazer uma imagem aqui
do espelho não, da lente convergente, certo? Só para a gente fortalecer o que eu havia dito em sala, certo? Ó, se eu coloco o objeto aqui, lembra que a imagem vai estar do outro lado, certo? Lembra que a imagem vai estar do outro lado, certo? Em menor, tranquilo? Se eu colocar o objeto sobre o ponto antiprincipal, a imagem é formada lá do outro lado também no ponto antiprincipal, certo? Se eu colocar o objeto aqui, a imagem é formada lá do outro lado maior, tranquilo? Se eu colocar o objeto sobre o foco, não é formado imagem. Se eu colocar o objeto aqui entre o foco e o centro óptico, a imagem é formada do mesmo lado e maior. Então lembra, quando está do outro lado, quer dizer que a imagem é real, certo? E se ela é real, ela é automaticamente invertida, certo? Porque o objeto está direito. E quando eu coloco o objeto sobre o foco não forma imagem, quando eu coloco o objeto entre o foco e o centro óptico, a imagem fica aqui, ó. O objeto entre o foco e o centro óptico, a imagem fica aqui. E essa imagem é do tipo virtual, se é virtual ela é direita, certo? E ela é necessariamente maior, tranquilo? Então, fera, isso aí é a lente convergente, certo? A lente divergente é aquela lente que só forma um tipo de imagem, né? Onde o objeto estiver, a imagem sempre vai estar do mesmo lado e vai estar menorzinha, certo? E vai estar menorzinha. Tranquilo, fera? Tranquilo? Beleza? Cara, eu só quero, assim, fortalecer com vocês uma coisa importante. É, é a mesma formação de imagem dos espelhos. É a mesma formação. A única coisa que muda é que, para as lentes, o que é real fica do outro lado. Porque o encontro dos raios já acontece do outro lado. Porque o raio de luz ele passa por dentro da lente, ele não é refletido pela lente, certo? Enquanto que no espelho ele bate e volta. Então, o real para o espelho é do mesmo lado, porque ele reflete. Enquanto que o real para a lente é do outro lado, porque a lente deixa passar. Tranquilo, fera? É basicamente essa a ideia. Teve dúvida? Volta na aula que eu desenhei bem direitinho. Mesmo assim, se tu acha que voltando na aula não vai te ajudar, conversa comigo que eu te ajudo. Beleza? Pode conversar comigo que eu tô aqui para ajudar vocês. Beleza? Vamos embora para instrumentos ópticos. Vamos relembrar rapidamente. Fera, vou revisar aqui rapidamente instrumentos ópticos. Foi o tópico que a galera menos teve dúvidas. Só uns 2 alunos vieram falar comigo desse tópico. Dos demais, mais alunos vieram, mas desse aí foi bem tranquilo. Ó, rapidamente, lupa é uma lente convergente que eu coloco o objeto entre o foco e o ponto centro óptico, certo? E aí o objeto, ele é aumentado e aí uma imagem dele muito maior é gerada, certo? Aí essa imagem aqui, ela é virtual. Por que ela é virtual, professor? Porque ela é direita, certo? Na mesma orientação do objeto, certo? Ela é maior e ela é direita, certo? E consequentemente, isso daí faz com que, por ela ser virtual, ela está dentro da lente. Ou seja, o observador que está desse lado, ele olha para a lente e enxerga o objeto, certo? Porque o objeto está dentro da lente. Tranquilo? Ele não vê mais o objeto. Ele olha para dentro da lente, certo? E ele consegue ver apenas a imagem do objeto. O objeto ele não existe mais. Para ele só existe agora a imagem muito maior. Tranquilo, fera? Quando a gente vai para a luneta é um pouco diferente. A luneta ela usa duas lentes convergentes, certo? A gente chama objetivo ocular. Como é que ele funciona? É basicamente o seguinte, eu vou usar a linguagem em que o objeto é real, beleza? Lembra que eu disse em sala que o objeto está muito distante, então a gente poderia ter uma nomenclatura virtual para ele, mas eu vou utilizar a nomenclatura real, que eu acho que é a nomenclatura que a galera mais entende, beleza? A luneta é fácil de entender, ela é basicamente o seguinte, o objeto está lá bem longe mesmo, bem longe, lá no infinito. E aí, uma lente que a gente chama de objetiva, ela tem por função pegar esse objeto real, certo? E projetar uma imagem dele real. Se é projetar a imagem real, né? Ele projeta uma imagem real nesse ponto daqui, ó, que eu vou chamar de imagem 1. Então, ó, a objetiva pega um objeto real e projeta uma imagem real dele próximo de outra lente, que a gente chama de ocular. Ela é ocular porque ela está perto da gente. Óculos, ocular, certo? Então, ó, a objetiva projetou uma imagem real. Então, a ocular, quando olhar para essa imagem real, não vai saber que é uma imagem. Ela vai identificar que é um objeto, porque é real. Então, a ocular pega esse objeto real, que era uma imagem real, e faz uma imagem virtual dele aparecer muito maior. Se ela é virtual, automaticamente ela é direita. Aí tu fala, não, professor, ela é de cabeça para baixo. Mas, cara, a orientação dela é para baixo, bem como a orientação do objeto dela também é para baixo. Então, ela é direita em relação ao objeto. Tranquilo? Ela é virtual, direita e maior. Por isso que o observador, quando olha para a lente ocular, ele não vê nem esse objeto, nem vê esse objeto. Ele só vê a imagem virtual gerada dessa primeira imagem real, certo? A lente ocular faz o aumento. A objetiva traz e a ocular aumenta. Beleza? É basicamente isso. Vamos lembrar também que o fator de aumento dessa luneta
que a gente chama de aumento linear também, eu posso até chamar disso, mas é um fator de aumento. Ele é o foco da objetiva sobre o foco da ocular, certo? Foco da objetiva sobre o foco da ocular, o fator de aumento, é o poder de aumento dessa luneta. Lembra que telescópios simples também funcionam assim, não os eletrônicos, mas os simples funcionam assim. E a gente também sabe que o microscópio é parecido com isso, né? O microscópio é bem parecido com isso. Só que no microscópio o objeto não está lá no infinito, o objeto ele é muito pequeno. Aí a explicação é a mesma, certo? A explicação é exatamente a mesma, certo? E o aumento linear, o poder de aumento desse microscópio é o aumento linear de uma lente multiplicado pelo aumento linear da outra. Simples assim, beleza? E lembra que essas questões é só para ajuste de conhecimento, elas são mais teóricos, tranquilo? Vamos finalizar a associação de lentes. Lembra que se eu tiver o grau de uma lente 1 e conhecer o grau da lente 2, o grau resultante delas é a soma dos graus, certo? C1 mais C2. Certo? Se eu não conhecer os graus e conhecer o foco, eu posso somar assim, né? 1 sobre o foco de um é igual a 1 sobre o foco de um mais 1 sobre o foco do outro, certo? O foco resultante é o foco de um mais o foco do outro, certo? 1 sobre o foco de um mais 1 sobre o foco do outro. Tranquilo? Lembra também que a câmera fotográfica, a luz entra pela lente, bate no espelho, passa pelo pentaprisma e é projetada no sensor. Logo, se ela é projetada no sensor que fica dentro da câmera, isso implica dizer que ela é do tipo, ela projeta uma imagem do tipo real, certo? Se é projetar é real. E uma simulação muito boa de uma câmera fotográfica é aquela que eu expliquei em sala, onde a gente tem uma lente aqui nessa bolinha, ó, aqui é a lente, certo? Uma lente do tipo convergente, certo? Quando eu combinar todas essas lentes aqui com a associação de lentes, vai dar uma lente convergente, certo? E aí, aqui na parede, nessa paredezinha aqui, a gente tem um sensor, que é onde a imagem vai estar, certo? Onde a imagem vai ser projetada. A distância da lente, ou seja, da câmera até o objeto, é o DO. E a distância da lente até o sensor é justamente o DI, porque é onde a imagem vai estar. Tranquilo? E como ele falou de câmera fotográfica, a imagem tem que ser do tipo real, sempre. Se ela é real, ela vai ser invertida. E se ela é invertida e real, para a câmera fotográfica, como o DI é muito pequeno, ela é do tipo menor. A imagem da câmera sempre vai ser isso, real, invertida e menor. Tranquilo, fera, tranquilo. Isso aqui é uma aproximação muito boa para os cálculos quando falar de questão de câmera, certo? DI é a distância da lente até o sensor e DO é a distância da câmera até o objeto, ou da lente até o objeto. Beleza, fera? Simples assim. Vamos finalizar falando de olho humano. Vamos lá. Fera, para a gente finalizar esse vídeo de hoje, de revisão, eu quero falar do olho humano rapidamente. Lembre que o olho humano ele tem basicamente duas lentes importantes, certo? Que é a córnea, que é mais ou menos isso daqui, certo? E a gente tem também o cristalino, certo? São as lentes principais. Ambas são convergentes de bordas finas, certo? A gente também tem o humor vítreo, que é essa região vermelha, e o humor aquoso, que fica nessa região daqui, tranquilo? Lembra que esse humor vítreo e o humor aquoso eles têm índices de refrações que fazem com que, depois de centenas de anos, centenas de milhares de anos de adaptação, a gente tenha uma visão quase que perfeita quando a gente está inserido no ar, certo? Quando a gente vai para a água, aí tem um desvio muito maior pelo índice de refração ser diferente no meio de fora, e aí a gente não consegue chegar bem dentro d'água, certo? Já foi uma questão do Enem, isso inclusive ano passado, certo? Uma pessoa normal, ela projeta a imagem de um objeto que ela vê na retina aqui, ó, nessa região aqui da retina, certo? Por aqui e por aqui, tranquilo? É onde a gente tem a projeção da imagem. Quando a gente olha para um objeto, a imagem ela é projetada aqui, certo? Semelhante a uma câmera fotográfica. A imagem na retina ela sempre vai ser do tipo real, porque ela tem que ser projetada, invertida e sempre vai ser menor, certo? Tranquilo? Porque o DI é muito menor do que o DO. E aí isso é para uma pessoa normal, certo? Na retina existem dois tipos de células, os cones e os bastonetes. Os cones eles têm por função, eles são um sensor, certo? Que eles absorvem o fóton proveniente da luz, da imagem, e aí ele identifica qual é a cor que o objeto tem, certo? É a função dele, o cone. O bastonete ele tem por função identificar os tons dessa cor, se é um vermelho mais escuro, se é um vermelho mais claro, os tons de cinza, de preto, de branco a gente identifica. Tranquilo, é basicamente isso. Existe uma doença que é uma alteração nesses cones, certo? Que identifica as cores, cones, cores, cones, cores. Então, ó, essa doença é chamada de daltonismo, certo? E aí a gente tem algum defeito aí nesses cones. Aí o professor de biologia fala muito melhor do que eu. E a gente não consegue identificar certas frequências
de luz, certo? Então a gente não consegue identificar certas cores. E aí gera esse probleminha aí de daltonismo, certo? Problema genético. Não sei também, posso estar falando uma besteira muito grande, mas não sei se tem a possibilidade de ser ou não ser genético, mas para mim é um caso genético. Pesquisem aí, por favor, para conferir realmente se de fato essa informação está correta, beleza? Outra coisa importante também que eu quero falar, que a principal lente da gente é o cristalino, certo? O cristalino. Ele está associado aos músculos ciliares para que a gente consiga contrair ou relaxar esses músculos e aí fazer um achatamento ou um alongamento desse cristalino para que a gente consiga enxergar de perto ou de longe, certo? Quando a gente está tentando enxergar de longe, a gente tem um relaxamento total. Quando a gente tenta enxergar de perto, a gente tem uma contração total, beleza? Desses músculos ciliares. E aí, cara, vamos para as doenças. Uma pessoa normal, a imagem é projetada na retina. Quando a gente fala do míope, que é esse primeiro caso aqui, ó, míope, o míope ele tem um problema muito grande porque o olho dele é um olho alongado radialmente, certo? Ó, a distância radial é essa daqui e ele é alongado nessa distância, certo? Ou seja, o cristalino ele é normal, ele é natural e aí ele tenta projetar como se o olho fosse normal. Só que quando ele projeta muito antes da retina. Por que ele projeta muito antes da retina? Porque o cristalino não tem função de identificar se a retina está no ponto certo ou não. Ele é projetado naturalmente pela evolução, certo? Ele é moldado pela evolução para que ele projete na retina. Se teu olho ele é deformado, aí não é problema do cristalino, certo? É problema do olho. Aí o cristalino ele projeta onde ele acha que é a retina e a retina não está lá, certo? Então, no míope, quando ele tenta enxergar de longe, ou seja, o ponto remoto dele, que é o ponto mais distante onde ele consegue enxergar, vai ser muito mais perto, porque pela retina ser muito mais longe, ele não consegue focalizar um objeto longe, certo? Ele só consegue focalizar objetos muito próximos. Então o míope ele tem dificuldade de enxergar de longe, certo? Porque seu ponto remoto ele não é tão longo, ele é mais curto. Uma pessoa normal, o ponto remoto ele é algo em torno de 7 metros. No míope, se o grau for muito severo mesmo, ele não consegue enxergar 1 metro de distância dele, certo? Então assim, o míope ele enxerga mal de longe porque seu olho é longo. É basicamente isso. Ele enxerga mal de longe porque seu olho é longo, certo? E aí como é que eu faço para curar isso? Como a convergência acontece muito antes da retina, eu tenho que aumentar o foco, eu tenho que aumentar a distância focal do cristalino, certo? O cristalino está focalizando muito curto, então eu tenho que deixar esse foco mais longo, eu tenho que aumentar a distância focal. Para ele focalizar mais distante, eu coloco uma lente divergente, certo? Porque a lente divergente, ela aumenta o foco. Quando eu falo aumenta o foco, pessoal, não é ele não deixa o foco mais forte, não, ele deixa o foco mais perto, não. Aumentar o foco é aumentar a distância do foco, certo? Ele joga o foco para longe, ele atrasa o foco, basicamente, certo? Em contrapartida, quando a gente vai para o hipermétrope é justamente o oposto do míope. O olho dele é muito curto. Então, como ele é curto, distâncias curtas ele não enxerga. É basicamente isso. O olho é curto, distâncias curtas ele não enxerga. Ou seja, o ponto próximo dele... Professor, o que é um ponto próximo? Um ponto próximo é o ponto mais próximo que uma pessoa consegue enxergar, certo? O ponto próximo de uma pessoa normal é de 25 centímetros. Olha o exemplo legal que dá aqui. Quando é 25 centímetros, se fosse uma pessoa normal, a imagem estaria focando na retina, concorda? Que é esse ponto preto que eu estou pintando. Como é o hipermétrope, pelo olho ser curto, ele acontece, a focalização dele acontece depois, depois da retina, certo? Ou seja, ele não consegue enxergar muito bem de perto. Por isso que um cara hipermétrope, quando ele vai enxergar, quando ele vai ler alguma coisa, ele bota essa coisa mais longe. Ele estica mais o braço para poder enxergar o que está na mão dele. Então, o hipermétrope, o foco, ele é atrasado. No míope, o foco é adiantado. No hipermétrope, o foco é atrasado. Ou seja, se o foco é atrasado, eu tenho que colocar uma lente que adiante o foco, ou seja, que diminua a distância focal. Eu vou colocar uma lente do tipo borda fina, uma lente convergente, certo? E aí ele converge essa luz corretamente para o foco. Essa lente nova que eu vou colocar na frente do olho vai ajudar o cristalino a focalizar na retina. Tranquilo, fera? Basicamente essa é a ideia. Lembra que o astigmatismo é aquela historinha de falta de nitidez no olho, certo? E a gente coloca uma lente cilíndrica para curar. Lembra, o cara pode ser míope e astigmata, o cara pode ser hipermétrope e astigmata, mas nunca o cara vai poder ser hipermétrope e míope do mesmo olho, nunca. Ele pode ser de olhos diferentes, certo? Um olho ser hipermétrope e um outro olho ser míope, aí sim, beleza, é raro, mas pode ser. Agora, dos dois olhos, o cara ser hipermétrope e míope, se o cara chegar pra dizer, eu sou míope e hipermétrope, a gente fala dos dois olhos, né? Não, do mesmo olho. Aí o cara não sabe nem o que tá falando, certo? Pode chamar ele de leigo na frente dele.
Ó, e vamos lembrar também da presbiopia, né? Presbiopia é aquela historinha do cara da vista cansada, da pessoa mais idosa, da pessoa mais calejada. E aí, ó, desculpa, o cara tem presbiopia, não é uma doença genética, beleza? É uma doença, uma coisa que você adquire durante o tempo, certo? Isso aí é uma falta de acomodação do cristalino decorrente dos músculos ciliares, beleza, fera? Então, essa é a ideia principal. Como é que eu curo um cara que tem presbiopia? Lente convergente ou lente bifocal, certo? Se o cara já for míope e tiver presbiopia, mete lente bifocal no óculos dele que ele vai enxergar bem, certo? E a lente bifocal é uma lente partida ao meio. A parte de baixo, quando eu falo partida ao meio, ela não é partida ao meio literalmente, certo? Em alguns casos sim, em outros casos não. Mas ó, o foco da parte de baixo é um e o foco da parte de cima é outro, certo? Justamente para poder ajustar para ver de longe e ver de perto. Tranquilo, fera? Tranquilo? Então, essa é a ideia central. Se eu esqueci de falar alguma coisa, conversa comigo. Se tiver precisando de alguma coisa, fera, pode conversar, certo? Eu tô aqui para ajudar vocês, beleza? Então, um cheiro a todos e até a próxima. Tchau!